E aí, tudo bem? Você já pensou que se você for inscrever uma empresa no processo seletivo da carteira Easy B3, é importante que você conheça os principais termos técnicos do processo e as palavras-chave sobre o tema? Por isso, o nosso segundo vídeo do Explica é Aula 2, Glossário do Easy B3. Para não ser tão diferentona, o nosso glossário vai ser em ordem alfabética. Tudo pronto? Vamos! A avaliação quantitativa é uma das etapas mais importantes do processo seletivo. É o preenchimento do questionário quantitativo, em que respondemos quais práticas e políticas a empresa tem e apresentamos os dados objetivos sobre eles. Cada empresa participante do Easy faz o processo de avaliação quantitativa. A B3, como você já sabe, é a Bolsa de Valores brasileira. Se a Bolsa é do Brasil, sua sede fica na capital, em Brasília? A resposta é não. A sede da B3 fica na cidade de São Paulo. A carteira do Easy é o grupo de empresas que alcançaram a pontuação mínima, a nota de corte, para fazer parte do Easy B3. Uma empresa só integra o índice se conseguir comprovar ao longo de todo o processo as suas melhores práticas de sustentabilidade empresarial. Controladas são empresas ou entidades que uma empresa emissora controla. Isso significa que a empresa emissora tem participação suficiente para influenciar ou decidir o que essas empresas menores, as subsidiárias, fazem. Isso pode acontecer diretamente por possuir a maioria das ações ou por ter o controle administrativo delas. É como se a empresa emissora fosse uma mãe, que lidera e cuida do grupo de empresas, e as controladas são as filhas, que seguem as direções da mãe porque ela tem o controle sobre elas. Empresa emissora é a empresa listada na B3 que representa ou não um grupo econômico, um conjunto de empresas. Chamamos de emissora porque ela é quem emite, ou seja, disponibiliza os títulos financeiros para o mercado, como ações ou títulos de dívida. É uma companhia de capital aberto, listada em uma bolsa de valores que vende suas ações para o público em geral. Mesmo que ela tenha subsidiárias, é ela quem consta na carteira do Easy B3. Já uma empresa singular é uma emissora que não faz parte de grupo econômico. Isso significa que essa empresa age sozinha, por conta própria. É uma empresa de capital aberto sem subsidiárias ou empresas controladas que façam parte do processo de emissão de títulos. Como você já sabe, para entrar na carteira do Easy é preciso passar por um processo com várias etapas. A etapa qualitativa é a etapa do envio de evidências. Após as empresas responderem um questionário quantitativo, assinalando as práticas que elas têm, elas precisam enviar documentos para o Easy, que comprovem que aquelas práticas realmente existem, que têm uma gestão estruturada e que são monitoradas. O Easy avalia as empresas em 5 dimensões: capital humano, governança corporativa e alta gestão, capital social, modelo de negócios e inovação e meio ambiente. As empresas participantes têm que enviar evidências das respostas de um item de cada uma dessas 5 dimensões. As evidências solicitadas são sorteadas pelo próprio sistema do Easy. Fator qualitativo é o fator aplicado sobre o total de pontos do questionário quantitativo, que chamamos de score base, a partir dos pontos que a empresa alcançou quando enviou as evidências. Um fator são os critérios ou os diferentes elementos que a gente usa para calcular e influenciar o total de uma pontuação. Grupo econômico é o conjunto de empresas que compõem uma empresa emissora. Por mercado, essas empresas trabalham juntas, como se fossem uma só organização, mas cada uma tem sua própria personalidade jurídica e a sua identidade corporativa. Uma holding é uma empresa que a sua principal função é ser dona de ações de outras empresas. Em inglês, to hold significa segurar, manter, possuir, ou seja, uma holding tem a posse das ações de outras empresas e, por isso, tem o poder de influenciar as decisões estratégicas. Uma holding operacional, além de controlar e ter ações de outras empresas, também tem suas próprias operações. Já uma holding não operacional é uma emissora que representa um grupo econômico, mas não tem operações próprias. Rebalanceamento quadrimestral. A cada 4 meses, o Easy reavalia a nota das empresas que integram a carteira, seguindo alguns critérios de permanência. Se algo for diagnosticado nesse período, uma empresa pode sair e quem ficou de fora talvez possa até entrar no índice.
Requisitos mínimos são os critérios essenciais que devem ser atendidos para uma empresa entrar na carteira do Easy. Ou seja, existem questões sobre sustentabilidade empresarial que são essenciais e básicas para alguns setores. Se elas forem respondidas de forma negativa por uma empresa, ela não pode fazer parte da carteira do Easy, porque ela não cumpre nem o mínimo exigido para estar nela. Score base, como já falamos, é o total de pontos de uma empresa depois que ela respondeu o questionário quantitativo. É a nota que ela tirou no questionário. Score Easy B3 é a pontuação final recebida pelas empresas após a participação em todas as etapas. Situação especial acontece quando uma empresa do Easy passa a ser negociada em situação de recuperação judicial, extrajudicial ou qualquer outra questão desse tipo. Acho que você se lembra do que aconteceu com as americanas, né? Mas deixa esse assunto para outra hora. Espero que essas definições te ajudem nessa trilha, principalmente quando chegar na hora de colocar a mão na massa. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima aula. Tchau!